Glória a Deus, a paz de Cristo, irmãos, amém? Muito bom estar aqui com vocês nessa igreja abençoada. Estamos em família. Quero agradecer o pastor Davi, que é meu primo, a Carol, pastor Bruno, a Elaine, são amigos, trabalharam com a gente ali na Devec Taquara, e é bom a gente ver tudo aquilo que Deus tem feito. Muito bom estar aqui com vocês nessa noite. E o meu desejo é que o Espírito Santo possa me usar para falar com você, que eu seja a boca de Deus para a sua vida aqui nesse lugar, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo de número 26. Eu quero extrair com vocês aqui algumas lições desse tempo de crise que Isaac vivenciou. E eu quero compartilhar alguma coisa que Deus tem colocado no meu coração. Obrigado, pastor Davi, pelo convite de estar aqui. Trago também um abraço, claro, do nosso pastor Silas Malafaia. Todo lugar que eu vou, eu digo a ele, falei, vou estar lá no recreio hoje. Ele falou, mande um abraço para a minha igreja no recreio. Então está dado o abraço do nosso pastor. Você encontrou Gênesis capítulo número 26? Amém? Acompanha comigo aí, eu vou ler alguns textos e aí a gente vai trabalhar aqui dentro daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Diz assim o versículo de número 1, Gênesis capítulo de número 26, versículo de número 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Versículo 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Versículo 6. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse, é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Versículo 17. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Versículo 20. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Versículo 21. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. Versículo 22. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Curva a sua cabeça comigo, vamos orar. Senhor, eu quero te render graças, eu quero louvar o teu nome. Pai, como é bom estar na tua casa, como é bom sentir a tua presença. Deus, mais uma vez eu quero lhe render graças pelo privilégio que o Senhor me dá de estar diante da tua igreja e poder ministrar a tua palavra. O Senhor, melhor do que ninguém aqui, conhece as minhas falhas, as minhas limitações e a minha total dependência de ti nessa hora. Me ajuda, Deus, a expor as tuas verdades, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem ministrado ao meu coração, e que mais uma vez tua igreja seja abençoada, que mais uma vez o seu nome seja engrandecido, que mais uma vez o seu povo seja edificado através da tua palavra, é a minha oração no nome de Jesus, amém. Sempre antes de pregar, eu gosto de pedir uma ajudinha. Você vai olhar para pelo menos uma pessoa perto de você e falar assim, hoje você está elegante. Vai, irmão, sem gaguejar, vai, por favor. Lá na Taquara, a igreja que eu tenho a alegria de poder estar dirigindo, eu sempre digo lá que feio é o diabo, filho de Deus é tudo bonito e arrumado. Você é a imagem e semelhança do Senhor, você é a coroa da criação, você é o que há de mais especial nessa terra. Nunca deixe nada e ninguém tirar isso da sua mente e do seu coração. Lá eu sempre digo, falo, repito e reforço, porque verdade é para ser dita, falada, repetida e reforçada. No livro do Gênesis, no princípio de todas as coisas, quando a gente olha para o relato da criação,
Deus, a cada dia da criação, Ele olha para o que Ele cria e Ele diz assim, ó, é bom. Ele faz isso no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto dia. No sexto dia, mais uma vez, Deus olha para o que Ele cria. Mas agora Deus muda. Deus olha para o que Ele cria no sexto dia e fala assim, ó, agora não está só bom não. Agora ficou muito bom. Sabe por quê? Porque no sexto dia Deus faz um homem. Eu e você, nós não somos qualquer coisa. Eu e você, nós somos especiais demais para Deus. Deus não te criou para desgraça, Deus não te criou para o fracasso, Deus não te criou para miséria, Deus não te criou para derrota. Deus criou você para que você possa ser mais do que vencedor. Deus criou você para crescer, Deus criou você para avançar, Deus criou você para conquistar. Deus criou você para que você possa desfrutar do melhor dessa terra. Esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que nós pregamos na ADVEC. Nós não servimos a um Deus carrasco, nós não servimos a um Deus condenador, nós servimos a um Deus abençoador. Eu gosto demais de Hebreus 11:6. Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é o quê? Galardoador, abençoador, recompensador daqueles que o buscam. Quem veio buscar o Senhor aqui nessa segunda-feira? Se você veio buscar o Senhor, tem bênção de Deus para você, tem vitória de Deus para você, tem resposta de Deus para você, tem milagre de Deus para você no nome de Jesus. Vamos lá aqui para essa história. Isaac está enfrentando uma crise e a gente pode aprender aqui algumas lições com essa crise que Isaac enfrenta. No capítulo 26, versículo número 1, diz que havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Então começa com crise. Mas eu fiz questão de ler até o versículo número 22, que diz que ele encontrou Reobote, e ali naquele lugar o Senhor o alargou, e ele cresceu naquela terra. Eu já quero começar profetizando que a sua vida, que a sua casa, que a sua história, que a sua trajetória, eu profetizo que esse ano não vai terminar em tragédia, não vai terminar em crise, não vai terminar em desgraça, não vai terminar em caos. Tem bênção de Deus, tem vitória de Deus, tem milagre de Deus, tem resposta de Deus para você, no nome de Jesus. Ô meu irmão, creia nisso, não vai terminar em crise. E a gente precisa aprender algumas coisas. O que a gente precisa aprender? Em primeiro lugar, irmãos, eu e você, nós nunca podemos olhar para a crise como um ponto final da nossa vida. Nós não podemos olhar para os nossos problemas, para as nossas adversidades, para as tribulações que nós enfrentamos, como ponto final da nossa trajetória, como ponto final da nossa história, como ponto final dos planos de Deus, como ponto final dos projetos de Deus para nós. Não! Para nós não! Crise para quem serve a Deus, crise para quem crê em Deus não é ponto final. Crise para quem crê em Deus é processo para crescer, é processo para aperfeiçoar, é processo para amadurecer, é processo para nós vermos a manifestação de um Deus que é vivo, de um Deus que é grande, de um Deus que é poderoso, de um Deus que está pronto para nos abençoar. Então entenda isso, irmão. Essa crise não é ponto final na sua vida. A crise é processo. É por isso que a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando o quê? Mais e mais, até ser dia perfeito. É por isso que a Bíblia diz que é de fé em fé, é de glória em glória. Crise não é ponto final, é processo. Fica tranquilo, Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está lapidando, Deus está moldando. Não vai acabar em desgraça. Vai chegar o tempo da bênção, do milagre e da vitória no nome de Jesus. Já abençoa quem está perto de você aí, fala para ele: ei, crise não é ponto final, é só processo, vai passar. A bênção vai chegar no nome de Jesus. Você não fechou a Bíblia não, né, irmão? Mantém a Bíblia aberta aí, que a gente vai olhar esses textos. Versículo 1, e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Eu aprendo mais uma coisa aqui muito interessante. O texto é muito claro, diz que era uma segunda fome, e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão.
Então Isaac já havia passado um tempo de fome com seu pai, e agora novamente ele está passando por mais um tempo de fome, por mais uma crise. Houve uma crise com Abraão, e agora mais uma vez uma crise com Isaac. Sabe o que eu aprendo aqui? Que as crises, elas não são exclusividade de alguns. As crises, elas não são exclusividade de alguns. Irmãos, quem era Abraão? Abraão é o pai da fé. Abraão foi o amigo de Deus. Mas enfrentou crise. Enfrentou problema. Quem foi Isaac? Isaac, cujo nome significa sorriso, alegria. Isaac, o filho da promessa. Mas está aqui, está escrito aí, a gente acabou de ler. Também viveu crise. O pai da fé enfrentou crise. O filho da promessa enfrentou crise. Nós não vamos enfrentar crise, irmão? Se o pai da fé enfrentou, se o filho da promessa enfrentou, nós também vamos enfrentar. Ô, irmão, como isso abençoa a minha vida. Porque quantas vezes na nossa trajetória e na nossa caminhada nós enfrentamos problemas, nós enfrentamos adversidades, nós enfrentamos momentos de crise, o inimigo vem, está vendo aí, ó, tu é um amaldiçoado, está vendo aí, ó, tudo acontece com você, nada dá certo. Irmãos, a gente como pastor de igreja local, isso é interessante, que a gente conversa com muitas pessoas, e uma certa vez eu estava atendendo um rapaz, e aí ele chegou para mim, pastor, não é possível, pastor, eu sou amaldiçoado. Que isso, rapaz? Não, pastor, sou amaldiçoado. Pastor, tudo que eu faço dá errado. Pastor, eu vou para o Uber, o carro quebra. Pastor, eu começo numa firma de venda, trava a venda, o negócio não vai. Pastor, aonde eu chego o negócio dá errado. Pastor, eu sou amaldiçoado. Eu falei, rapaz, está repreendido no nome de Jesus. Você não é amaldiçoado coisa nenhuma não, você é abençoado. Sabe por que você enfrenta problemas? Sabe por que você enfrenta crises? Porque você continua sendo ser humano. Você continua sendo gente, e a gente precisa entender isso. Nós enfrentamos crises, nós enfrentamos problemas, nós enfrentamos adversidade, não é porque somos amaldiçoados, é porque nós continuamos sendo seres humanos. Nós somos limitados a tempo, a espaço, a circunstância, nós continuamos sendo passíveis de nós passarmos por problemas na nossa vida, meu irmão, em nome de Jesus. Eu creio que Deus colocou essa palavra aqui no meu coração, porque tem gente aqui que o inimigo estava querendo vestir você de maldição, vestir você de desgraça, dizendo para você, está vendo aí, com você não dá certo, com você não vai, com você não avança, com você não conquista, com você não vai nunca. Ei, está repreendido no nome de Jesus. As crises não são exclusividade de alguns. Abraão enfrentou crise, Isaac enfrentou crise, nós enfrentamos crise, Abraão venceu, Isaac venceu, nós vamos vencer no nome de Jesus. Você vai vencer, irmão. Você não é amaldiçoado não, você é abençoado. Tem alguém vivo aí? Deixa eu ver se tem alguém vivo aí. Lá na Taquara eu sempre digo, você está vivo, irmão? Não tem prova maior do que essa, Deus te escolheu. Não tem prova maior do que essa, tem plano de Deus, tem projeto de Deus, tem sonho de Deus, tem bênção de Deus para você. Porque Deus não faz nada por fazer. Se eu e você, se nós estamos vivos nesse tempo, Ele tem propósito, Ele tem projeto, Ele tem plano, não é plano de mal nem de desgraça, é plano de bênção e de vitória. A crise vai passar, porque não é exclusividade de algum, você vai vencer, no nome de Jesus. E olha aí, ainda no versículo número 1 diz, e havia fome na terra, além da primeira fome que foi no dia de Abraão, e por isso foi-se Isaac a Abimeleque. E por isso, foi-se Isaac a Abimeleque. Eu aprendo algo muito interessante aqui. Isaac vivenciando aquela crise. Eu aprendo aqui que Isaac, ele não se entrega. Isaac, ele não se deixa dominar pelo medo. E ele acredita que alguma coisa diferente pode acontecer. O texto é muito claro. A crise chegou. A crise bateu a porta de Isaac. E Isaac foi-se, ele saiu da inércia, ele saiu da paralisia, ele saiu daquele lugar de prostração, meu irmão, em nome de Jesus. Seja a crise que for, seja o problema que for, seja a adversidade que for, não se entregue.
Ele saiu, ele tentou fazer alguma coisa, ele falou, não, eu preciso mudar essa situação. Não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso agir. Tem gente aqui, eu tenho certeza que se Deus colocou essa palavra no meu coração, quem sabe você está enfrentando crise, você está enfrentando um problema, quem sabe os piores dias desse ano, ei, vamos embora, se mexe, faz alguma coisa, não se entregue. Ah, pastor, mas está vindo de novo, como Isaac, de novo um tempo de crise, de novo uma fome. Isaac podia jogar a toalha, Isaac podia retroceder, de novo. Isaac, não, eu vou fazer alguma coisa, não, eu vou agir, meu irmão, em nome de Jesus, se mova, se mexe, toma uma atitude, não pare, não jogue a toalha, não desiste, não se entregue no nome de Jesus. Não deixe o medo te dominar, não paralisa, não. Quando a gente olha aqui para Isaac é interessante, porque na primeira fome que aconteceu lá, quem estava com Isaac? Abraão. Isaac tinha Abraão, tinha o respaldo do pai da fé. Abraão, né, irmão? Deus falava com Abraão, mas agora, aqui no capítulo 26, tem mais Abraão não. Abraão havia morrido, agora era Isaac. E quantas vezes na minha e na sua vida é assim também? De repente, uma circunstância diferente, de uma forma diferente, uma crise diferente. Quem sabe alguém que você contava saiu, alguém que tinha experiência saiu, alguém que tinha um recurso saiu, alguém que resolvia antes saiu, e o medo está tentando paralisar você, e o medo está tentando neutralizar você, e o medo está tentando fazer você desistir. E o medo está tentando fazer com que você não creia nos sonhos, nos planos e no projeto que Deus tem colocado no seu coração. Mas em nome de Jesus, o medo não vai te paralisar. Você vai avançar. Você não vai ficar prostrado. Você não vai desistir. Ei, creia. Você pode ter certeza que quando você se mover, que quando você toma uma atitude, que quando você age, eu acho isso lindo aqui na história de Isaac. Porque até aqui o capítulo de número 26, Deus falava com Abraão. Até aqui, Deus falava com Abraão. Mas no capítulo 26 não tem mais Abraão. É Isaac que está enfrentando a crise. E ele não se entrega. Ele não desiste. Ele decide enfrentar o medo. O que acontece? Antes Deus falava com Abraão. Agora Deus começa a falar com Isaac. Está aí no versículo de número 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse. Ô meu irmão, quando você decidir não se entregar ao medo, quando você decidir resistir, você vai ver, Deus vai te dar experiências que você ainda não teve. Deus vai se manifestar para você como ainda não se manifestou. Quem sabe, pastor Davi já declarou, o ano ainda não acabou. Não se entregue ao medo, resista. Não deixe o medo vencer você. E eu declaro na autoridade do nome de Jesus, como Deus ainda não se manifestou, Deus vai se manifestar para você. Como Deus ainda não apareceu, Deus vai aparecer para você. Mas você não pode sucumbir ao medo. Ele não se entregou, ele não deixou o medo dominar, e ele acreditou que alguma coisa diferente podia acontecer. Meu irmão, em nome de Jesus, acredite, alguma coisa diferente vai acontecer. Você não pode parar, você não pode desistir. E quando você der o passo de fé, Deus se manifestou, Deus confirmou promessa. E eu creio que aqui nessa noite, nessa segunda-feira da vitória, você veio aqui porque você crê nesse Deus maravilhoso, você crê nesse Deus poderoso, você crê que Deus ouve, você crê que Deus vê, você crê que Deus responde. E eu creio que Deus está me usando para confirmar promessas para pessoas aqui nessa noite. Você que tomou a atitude, que não está se entregando, você que não está deixando o medo te dominar, você que está crendo que alguma coisa diferente ainda esse ano pode acontecer. Deus está confirmando, a promessa está de pé, a promessa não perdeu a validade. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus fala, Deus cumpre. Mateus 24:35 diz que o céu pode passar, a terra pode passar, mas o que ele falou não vai
passar. Continua crendo nas promessas de Deus. Ele está confirmando: ei, eu vou fazer, eu vou agir, eu vou tocar, eu vou mover, eu vou abrir, eu vou realizar. Vai prosperar no nome de Jesus, irmão. Aleluia. Isaac acredita, Isaac crê. E aí, nesse caminho, para romper com a crise, para romper nesse tempo de crise, é muito interessante. Eu li para vocês, está com a Bíblia aberta, olha aí, versículo 6 diz que assim habitou Isaac em Gerar. Versículo 7: perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer é minha mulher, para que porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Aqui é muito interessante isso aqui. Isaac está ali nessa trajetória, nesse caminho para romper com a crise. E aí chega um determinado momento que Deus manda que ele fosse a Gerar, e ele vai até esse lugar. E ele encontra ali alguns homens, é o povo filisteu, irmão. Isso aqui não é povo bonzinho, não. Era povo ruim, era povo mau. E aí ele se sentiu encurralado. Se sentiu encurralado, se sentiu acuado. Falou: minha mulher é bonita. Esses caras vão me matar para ficar com a minha mulher. Não vou dizer que é minha mulher, não. Fala que é irmã. Mas não era nada de irmã, não, irmão. Era a mulher dele. Isaac errou. Isaac aqui caiu. Isaac aqui mentiu. Mas eu acho interessante que aí no versículo número 12 diz assim, ó: e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Sabe o que o Espírito Santo ministrou aqui ao meu coração? O pecado de Isaac, ele foi exposto, porque Abimeleque, rei dos filisteus, percebeu que não era nada irmã de Isaac. Ele percebeu que a maneira que Isaac se comportava com Rebeca não era maneira de irmão. Tinha um negócio diferente. Ele teve discernimento, que não era nada de irmão. E ele vira para Isaac e diz: rapaz, por que você não falou para a gente que era sua esposa? Nós estávamos aqui a ponto de cometer um delito, porque você não falou a verdade. Então o pecado de Isaac foi exposto. Isaac foi exposto no seu pecado, no seu momento onde ele se sentiu ali encurralado, onde ele se sentiu pressionado nesse caminho para vencer a crise, e ele erra, e ele cai, e ele se prostra. O seu pecado é exposto. Então o que ele podia fazer? Ele podia correr, ele podia fugir, ele podia mudar a rota, ele podia mudar o rumo, ele podia tentar sair dos planos de Deus. Por quê? Porque afinal de contas, o seu pecado foi exposto, o seu erro foi exposto. E por isso que eu fiz questão de ler o versículo 12, porque ele não saiu da rota. Ele não saiu do caminho, porque Deus havia mandado ele ficar e semear naquele lugar. Por isso que o versículo 12 diz: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. O que eu aprendi aqui? Nós não podemos deixar de fazer o certo hoje, porque nós erramos ontem. Nós não podemos deixar que o erro de ontem nos impeça de acertar hoje, porque eu e você, irmãos, quantas vezes, para romper uma crise, para vencer, para avançar, para conquistar nessa trajetória, muitas vezes nós se sentimos encurralados, nós se sentimos pressionados por circunstâncias, por coisas que nos acontecem, e a gente encurralado, a gente acuado, e a gente pressionado, muitas vezes nós erramos, ou não, a gente cai, ou não, a gente fracassa, ou não, a gente cai, a gente erra. Muitas vezes pecamos, muitas vezes fracassamos, mas o que eu acho interessante é que Isaac não deixou, uma vez que o seu pecado foi exposto, uma vez que descobriram ali o erro, ele não sai da rota, ele não sai do plano, ele não sai do projeto, ele semeia naquela terra. Eu vim aqui para falar para alguém: ei, não deixe nenhum erro do seu passado, nenhum erro de ontem impedir você de acertar hoje. Que bom que você está aqui, que bom que você veio a esse culto, porque o inimigo não vai fazer que nenhum erro do seu passado impeça você de acertar hoje, de continuar no plano de Deus hoje, de continuar no projeto de Deus hoje, de viver a promessa de Deus hoje. O erro de
de ontem não vai te impedir de viver tudo que Deus tem para a sua vida. Não vai não, irmão. Não vai não. A Bíblia é muito clara, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, se houver arrependimento, você pode ter certeza, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa iniquidade. Eu já falei, nós não servimos a um Deus carrasco, nós não servimos a um Deus condenador, nós servimos a um Deus perdoador, nós servimos a um Deus abençoador. Se você verdadeiramente se arrepender dos seus erros, arrumar a rota, se você acertar o caminho, você pode ter certeza, tem bênção de Deus para você, tem vitória de Deus para você, tem milagre de Deus para você. As promessas que Deus fez vão se cumprir no nome de Jesus. Então não deixa não, irmão, que nenhum erro do passado impeça você de viver os planos de Deus para você hoje, porque Deus vai te abençoar. Eu aprendo uma outra lição. Versículo 12 diz que ele semeou naquele lugar e ele colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Sabe o que eu aprendo aqui? Isso aqui também é muito interessante. Só existe uma coisa, irmão, que pode impedir a nossa colheita, quando nós semeamos debaixo de uma palavra de Deus. Só tem uma coisa que pode impedir a nossa colheita, quando nós semeamos debaixo de uma palavra de Deus. Sabe o que é? Não semear. É só isso. Pode vir inimigo, mas não pode ser o que for. Não importa a terra, não importa o lugar, não importa o tempo, não importa quem se levanta, não importa o recurso, não importa a lógica, não interessa, só tem uma coisa que pode impedir a nossa colheita, se nós semearmos, se nós estivermos debaixo de uma palavra de Deus, é o nós deixarmos de semear. É só isso que pode impedir. Aqui era terra inimiga, irmão, era povo filisteu, era tempo de crise. Mas Isaac tinha uma palavra sobre a sua vida, e Isaac semeou e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais, porque quem liberou a palavra garante o cumprimento da palavra. Ô meu irmão, quem liberou a palavra para você, ele garante o cumprimento da palavra. Quem fez a promessa garante que a promessa vai se cumprir. O meu e o seu papel é semear, irmão. Continua semeando, continue investindo. Eu vou traduzir para você, porque quando a gente fala de semeadura, muitas vezes a pessoa está pensando que é só dar oferta. Não, irmão. Continua semeando no projeto, continua semeando na família. Ô varoa, continua semeando nesse homem. Ô campeão, continua semeando nessa esposa, continua semeando nesse filho, continua semeando nesse negócio. Você está debaixo de uma palavra de Deus. Deus garante a colheita. Deus garante a colheita, seja o que for, seja em que tempo for, meu irmão, seja quem tiver contra, seja contrário à lógica, se você está debaixo de uma palavra de Deus, pode semear que vai gerar, pode semear que vai frutificar, pode investir, pode colaborar, pode trabalhar, pode se esforçar, pode dar o seu melhor, porque vai produzir, porque Deus garante a sua palavra. Mas você tem que estar debaixo de uma palavra de Deus, não é da tua cabeça não. Você está debaixo de uma palavra de Deus. Se você está debaixo de uma palavra de Deus, se levante quem quiser se levantar, falem o que quiserem falar, vai gerar, vai acontecer, vai crescer, vai produzir, vai prosperar, porque é Deus quem garante. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que muitas vezes, antes de semear, a gente quer saber o tempo que vamos colher. Quantas vezes a gente quer saber, não, mas em quanto tempo eu colho? Mas em quanto tempo o milagre acontece? Quanto tempo vai demorar? Quanto tempo para eu começar a ver um brotinho pelo menos? Quanto tempo para alguma coisa começar a surgir? Ô meu irmão, só vai colher quem tem coragem para semear. Só vai colher quem tem coragem para semear. Para de ficar especulando, para de ficar tentando adivinhar quando é que vai colher, quando é que vai sair, quando é que vai prosperar, quando é que vai acontecer, quando é que vai gerar, quando é que vai mudar. Meu irmão, o meu e o seu papel é debaixo da palavra, semeia. Você não está vendo nada, semeia.
Você não está entendendo nada, semeia. Ficou mais difícil, semeia. Complicou ainda mais, semeia. Debaixo da palavra de Deus, vai prosperar. Seja profeta para alguém que está perto de você, falar para ele, não para de semear não, porque vai prosperar. Não para de semear não, porque vai prosperar. Aleluia. E aí olha que interessante, versículo 13 diz, engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo também uma lição muito interessante aqui. Irmãos, os filisteus eram um povo mau, povo ruim, mas no primeiro momento até ajudaram Isaac. Afinal de contas, permitiram que Isaac plantasse na sua terra. Permitiram que Isaac trabalhasse na tua terra. Isaac começou a trabalhar, Isaac começou a plantar, estava debaixo da bênção, debaixo da palavra. Cresceu. Prosperou. Então, no início, os filisteus até ajudaram. Estava ali no iniciozinho, coitado do Isaac, miserável. Tempo de crise, veio para cá, até vamos ajudar esse cara aí. Só que Isaac tinha a palavra, né, irmão? Isaac cresce, Isaac avança, Isaac prospera. Aí o que acontece? Quem estava ali no início ajudando, agora não gostou não, mudou. E na minha e na sua vida de vez em quando acontece isso aqui também, irmão. Algumas pessoas, quando a gente está passando algum momento de crise, alguma dificuldade, algum problema, um momento difícil da nossa vida, nos ajudam, estende a mão, abençoa, coopera, colabora, e aí Deus te abençoa, Deus te ajuda, Deus te faz crescer, Deus te faz romper, Deus responde a sua campanha, Deus faz você prosperar. E aí tem gente que não consegue suportar o seu sucesso. Gente que de repente, como eu falei, algumas pessoas que no início até ajudaram, mas foi só você crescer, foi só você romper, foi só você sair do lugar da crise, só sair do lugar da desgraça, é só você começar a ser abençoado, a pessoa muda, a pessoa quer te puxar de novo para a desgraça, a pessoa quer fazer você voltar para aquele tempo de crise, para aquele tempo de dor, para aquele tempo de choro, para aquele tempo de lamentação. Sabe, tem gente que não consegue nos ver abençoado, não consegue nos ver prósperos, não consegue ver a nossa família saudável. Meu irmão, vim aqui com uma palavra: você não vai voltar para o lugar da desgraça, você não vai voltar para o lugar da derrota, você não vai voltar para o lugar da miséria, você não vai voltar para o lugar da tristeza, você não vai voltar para o lugar da dor. Você saiu, você rompeu, você cresceu, você avançou, Deus abençoou você. Sai e não volta mais mesmo não, irmão. Viva abençoado. Tem gente que é viciado em ver a gente triste. Tem gente que fica viciado em ver a gente só chorando, é só pedindo, é só... Ele gosta assim. Ele gosta de dar. Ele gosta de te ver pedindo. Ele gosta de enxugar lágrima. Tem gente que assim, é viciado em ver o outro chorando, em ver o outro triste, em ver o outro amargurado, em ver o outro se lamentando. Ele está repreendido no nome de Jesus. E aí tem gente que até chantagem emocional faz. Você mudou, você mudou. Você mudou, você está diferente. Você está mudado, sabe o que você tem que fazer? Mudei mesmo. Saí da desgraça, saí da derrota, saí da lamúria, e você me ajudou. Deus ouviu a nossa oração, Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha casa, Deus mudou a minha família, Deus abençoou o meu negócio. Eu saí, eu rompi e não volto para lá nunca mais. Viva os projetos de Deus para você, meu irmão. Rompa no nome de Jesus. Isaac cresceu, Isaac rompeu. Caminhando aqui para o final. O campeão puder fazer molha a terra aí, varão. Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, versículo 17. E habitou lá. E tornou Isaac, cavou os poços de água que cavaram
nos dias de Abraão, seu pai, que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, acharam ali um poço de águas vivas. Versículo 20, os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Sabe o que eu aprendi aqui? Isaque foi um camarada que ele aprendeu a dar nome para os seus momentos, para as suas dificuldades. Ele não fingia, ele não maquiava, ele não tentava fazer parecer alguma coisa que não era. Muitas vezes nós somos tentados a fazer isso, a maquiar, e muitas vezes até na igreja. Nós que somos da fé, nós queremos fazer parecer alguma coisa que na realidade não é. Mas a vida cristã não é isso não. Eu sempre gosto de dizer, eu sempre digo isso lá na Taquara: a fé não é para maquiar, a fé não é para encobrir, a fé não é para esconder, não. Fé não esconde, fé traz à luz, fé trata, fé toca, fé cura, fé sara, fé liberta, fé molda, fé corrige. A fé não esconde, a fé não ilude, a fé não maquia. Isaque, aqui eu acho isso muito interessante, ele dá nome. Estava tendo guerra, estava tendo problema ali, estava tendo confronto, ele dá nome, ele deu um nome ali para o poço. Esse nome aí, o nome desse poço aí é Ezeque, porque contenderam com ele ali. Tem que dar nome, tem que dar nome para a dor, tem que dar nome para o problema, tem que dar nome para a adversidade. Não adianta fingir que está tudo bem se não está tudo bem, porque a gente só resolve quando a gente reconhece que tem algum problema. Enquanto a gente não reconhecer, a gente não tem como resolver. Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre a sua transgressão, ele nunca prospera, mas quem confessa e deixa alcança a misericórdia. É quando a gente reconhece que Deus tem o poder para agir, que Deus tem a legalidade para tocar, para restaurar, para sarar, para curar, para trabalhar. Então você está enfrentando uma crise, de repente uma crise na família, no casamento, ou com um filho, ou com uma filha, uma crise lá onde você mora, uma crise lá na sua empresa, uma crise lá no seu trabalho, de repente algum problema, alguma dificuldade na igreja, porque afinal de contas a igreja só tem um que é perfeito. Sabe quem é? Jesus. Na igreja, perfeito só Jesus. É por isso que a Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o ciclo perfeito da fé é só em Jesus. E o nosso problema é que muitas vezes a gente espera de homem o que só Jesus pode entregar. E todas as vezes que a gente espera do homem o que só Jesus pode entregar, a gente se frustra e a gente se decepciona. Por isso a gente precisa tratar, a gente precisa cuidar. Ei, em nome de Jesus, você que está aqui, começa a dar nome, começa a reconhecer os traumas, as dores, as dificuldades, as crises, os problemas, as dissensões, as contendas. E você pode ter certeza, a fé traz a luz, e eu creio. Vai ter reconciliação, vai ter paz, vai ter perdão, vai ter cura, vai ter libertação, vai ter mover de Deus, vai ter agir de Deus, vai ter o trabalhar de Deus, porque esse é o nosso Deus. É um Deus que trabalha nas nossas dores, é um Deus que trabalha nos nossos traumas, é um Deus que trabalha nas nossas imperfeições, é um Deus que trabalha nas nossas falhas, é um Deus que trabalha nas nossas limitações. Quando a gente abre o coração, quando a gente se expõe diante dele, quando a gente se derrama, quando a gente dá nome, Deus trata. E eu creio que Deus está tratando aqui nessa noite. Eu creio que tem cura no nome de Jesus. Eu acho lindo na vida de Isaque. Entulharam o poço, ele sai de lá, ele cava outro poço, e aí de novo porfiaram contra ele. Ele chamou o nome agora Sitna, e ele saiu dali e ele cavou outro poço. E aí agora ele disse: ah não, esse aqui agora é Reobote, porque nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Eu gosto demais de Isaque. Isaque não estacionava na dor, Isaque não estacionava na crise, Isaque não estacionava no problema, Isaque não estacionava no trauma.
Isaac avançava, ele não fingia que nada tinha acontecido, não. Ele dava nome, mas ele não parava, ele não estacionava, ele não alimentava ressentimento, ele não alimentava mágoa, ele não alimentava tristeza, ele rompia, ele seguia, ele tratava, ele confrontava, mas ele seguia, ele avançava, ele sai do lugar do meu irmão, em nome de Jesus. Deus não te chamou para estacionar em dor, Deus não te chamou para estacionar em problema, Deus não te chamou para estacionar em trauma, Deus te chamou para avançar, Deus te chamou para continuar. Para de ficar alimentando ressentimento. O que é o ressentimento? É a repetição de sentimentos negativos. Quantas vezes a gente fica alimentando, a gente fica, vivenciando, a gente fica naquele negócio, trazendo a mente, trazendo a memória. Não, isso não ajuda em nada. Vamos lá, tratou, cuidou, colocou diante de Deus, sentou para conversar, resolveu, segue a vida. Libera perdão. Libera perdão. Porque só vive os sonhos de Deus quem libera perdão. Domingo nós tivemos a lição sobre perdão, lição de número 9. Ô meu irmão, não tem cristianismo sem perdão, não existe. Perdão é a base, perdão é fundamento do cristianismo. Eu gosto de José, eu gosto de falar de José. Porque José, irmão, vendido pelos irmãos, injustiçado na casa de Potifar, esquecido na prisão. José tinha tudo para estacionar em dor, tinha tudo para estacionar em trauma, mas José só viveu os sonhos de Deus porque José decidiu perdoar. José decidiu avançar, por mais que lhe fizessem mal, José perdoava e não parava. Meu irmão, perdoa e não para. Perdoa e não para. José só viveu os sonhos de Deus porque ele perdoou os irmãos. Eu creio que você vai viver os sonhos de Deus para a sua vida. Então libera perdão e não fica no ressentimento, não. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que assim como Isaac viveu o Reobote, você vai viver o Reobote de Deus para você. Você vai viver o milagre, você vai viver o crescimento, você vai viver a expansão, você vai viver o tempo da resposta. Você vai viver o tempo do cumprimento de promessa, você vai ver o milagre acontecer no nome de Jesus. Eu declaro, tem Reobote de Deus para você. Eu creio, não é para todos, eu não posso dizer, mas eu creio para algumas pessoas aqui. Esse ano tem Reobote de Deus para você. Você vai viver o milagre, você vai viver a vitória, você vai viver a bênção, você vai viver o tempo da expansão, você vai viver o tempo do crescimento, no nome de Jesus. Se você crê, fica de pé comigo no seu lugar. Aleluia. Já quero devolver aqui a palavra ao pastor Davi, mas eu gostaria de fazer um convite muito especial aqui essa noite. Essa igreja gostaria muito de poder orar por algum amigo ou alguma amiga que está aqui. Foi convidado por alguém, ou que de repente viu nas mídias sociais, passou na Avenida das Américas e viu o letreiro da igreja, que agora está um show, né? O letreiro ficou show, top. E viu o letreiro e entrou. O você está aqui não é coincidência. Você pode ter certeza disso. Você está aqui porque existe um Deus que ama você. Porque existe um Deus que tem um plano na sua vida. Porque existe um Deus que criou você para esse tempo, para essa época, para essa geração. Porque você não é obra do acaso. Você não é acidente, você não é fruto de probabilidade, não. Você é um projeto de Deus para esse tempo. Deus te criou para que você possa ser filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E essa igreja gostaria muito de poder orar por você, de abençoar você. Você que nunca abriu o seu coração para Jesus, você que nunca o reconheceu como seu Senhor e como seu Salvador. E por favor, nós não estamos falando de uma religião, porque Jesus não veio estabelecer religião. O que foi perdido lá no Éden, no princípio de todas as coisas, não foi religião. O que foi perdido no Éden foi o relacionamento total e completo do homem com Deus. Jesus veio restabelecer o governo de Deus, a autoridade de Deus, o relacionamento de Deus com o homem. Foi isso que Jesus veio fazer.
Nós não estamos querendo aqui que você aceite uma religião, um conjunto de regras. Pode, não pode, não pode, pode. Não. Nós queremos que você abra o seu coração para Jesus. Você o reconheça como seu Deus e como seu Senhor. Que a partir de hoje, você possa pautar a sua vida pelos princípios da palavra de Deus. E quando você reconhece que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, seus pecados são perdoados, seu nome é escrito no livro da vida. Você pode ter certeza que a partir do momento que você abre o seu coração, os planos e projetos de Satanás são declarados falidos. E o que prevalece sobre a sua vida são os planos de Deus.